1 Samuel 25, a partir do verso 2. Havia um homem em Maom que era proprietário das terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas, e por isso chamou 10 jovens e os enviou dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis a minha mensagem: Pai seja contigo e com a tua família e com tudo o que possuís. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga aos teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por sua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Verso 10. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare a sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Vamos parar aqui um pouquinho. Abigail foi surpreendida pela situação que foi criada pelo seu esposo. Eu sei que todas as esposas aqui são casadas com homens maravilhosos, que nunca criam situações difíceis, não é? Que nunca precisam intervir para resolver nenhuma situação. Amém, irmãs? Abigail estava com um baita de problema para resolver, que não era culpa dela, não foi uma situação criada por ela. Aconteceu. O servo dela chega com essa notícia. E aqui é tão engraçado, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente, às vezes, não ser como Nabal. Às vezes você já passou por isso. Aquela pessoa que você ajudou. E quando você precisou, a pessoa fez de desentendido. Quê? É ruim quando faz isso com a gente, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso com os outros, amém? Pode dar uma de desentendido, não. Aqui Nabal fez como se não soubesse quem era Davi. Como se os seus pastores não tivessem contado a forma como Davi e os seus homens protegeu cada um deles e o rebanho deles, enquanto eles pastavam, apacentavam o rebanho no deserto. Toda essa situação
acontece e Abigail precisa enfrentar uma situação que ela não merecia. A Bíblia diz, relata que ela era inteligente, que ela era bonita, agradável aos olhos. Era ela que os servos procuravam para contar as coisas, porque como o servo mesmo diz, ele é tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Talvez Abigail não merecesse estar num relacionamento como esse. A gente sabe que naquela época os casamentos eram muito arranjados, né? Mas ela permaneceu casada com um homem ignorante, com um homem arrogante, com um homem estúpido, com um homem alcoólatra, que criou uma situação, que criou um problema que ela precisava resolver. E Davi? Quem era Davi aqui nesse momento? Davi já tinha sido muito famoso. Vamos lembrar quem era Davi aqui nesse momento? Davi, eu acho que a gente pode falar que ele era ainda um príncipe, porque ele era casado com a filha do rei. Ele era líder do exército, ele era um guerreiro poderosíssimo. Ele era também um cantor famoso, ele fazia muitas canções, muitas músicas, e muitas músicas eram feitas falando sobre ele. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Só que, por causa da inveja de Saul, Davi perde tudo isso que ele tinha. Davi perde tudo aquilo que ele conquistou. Ele conquistou tudo aquilo. Ele perde tudo isso e ele foge. E aí ele passa a ser um rebelde. E aí ele cria um exército que a gente pode falar como, hein? Como que a gente poderia definir isso? Não era um exército oficial. Ele cria vários, a família dele foi com ele. Depois a Bíblia diz que várias pessoas de índole duvidosa começaram a seguir Davi. Ele foi com 400 homens para matar Nabal e toda a sua família, todos os homens. E a Bíblia diz que 200 ficou vigiando a bagagem. Então já era 600 homens. Sem contar esposas, crianças. Que vivia fugindo. Davi aqui nesse momento vivia fugindo de Saul. Vivia se escondendo. E ele vem, lembra que ele era um homem de guerra. Ele era um homem que matava milhares de homens e não tinha problema nenhum de deitar a cabeça na pedra e dormir. Era esse homem que estava vindo contra Abigail. Era esse homem que era o inimigo de Abigail. E aí eu quero que a gente aprenda hoje com essa mulher incrível. A primeira coisa que Abigail fez foi ouvir. Ela ouviu seu servo. E ela ouviu não apenas no sentido de escutar o relato dele. Não apenas de escutar aquilo que aconteceu, ele contando como que o seu esposo tinha agido. Mas ela também ouviu no sentido de acatar o conselho dele. Ele vira para ela no verso 17 e olha, considera o que você pode fazer. Independente de estarmos numa situação injusta ou não, independente de eu e você estarmos enfrentando uma situação que a gente não merecia enfrentar, nós precisamos considerar o que pode ser feito. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos o poder da ação. Nós não podemos nos recolher. Abigail aqui podia ir chorar e falar, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Casei com um homem louco, que não pensa antes de fazer as coisas, porque o que você não quer é arrumar briga com um homem igual Davi, principalmente na situação que Davi estava vivendo, no contexto que ele estava vivendo. E Abigail podia, se revoltar contra Deus. Abigail podia fugir, não podia?
recebeu a notícia antes, Davi ainda estava vindo, Nabal estava já bêbado, já, de tanto que ele estava bebendo lá na festa que ele estava dando para os tosqueadores. Ela podia pegar ali seus filhos, ela podia pegar ali suas servas e falar, vamos embora daqui, deixa esse homem doido aí. Davi, ele que criou a situação, ele que criou o problema, ele que enfrente isso. O servo dele virou e falou, considera o que podes fazer. Nós precisamos aprender a ouvir. Aqueles que chegam para nos contar o ocorrido e aqueles que chegam para ser boca de Deus no nosso ouvido, para nos dar uma direção, para nos dar um... E aí vamos lá, o que ela fez? Vamos continuar? Naquele mesmo momento, verso 18, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e orientou seus servos, ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao seu marido Nabal. Há um segredo aqui, você vai lidar com um homem furioso, com um homem violento, faça uma boa refeição para ele. Abigail encheu os jumentos de uma refeição farta. E foi de encontro a Davi. Pula para o verso 23. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés, lhe suplicou, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro pelo nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que tramam fazer-te mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. O Senhor haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras do Senhor e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao mais precioso tesouro do Senhor teu Deus. Ao passo que a vida dos teus inimigos, Ele mesmo a lançará fora, como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando o Senhor cumprir todo o bem que predisse a respeito de meu Senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor te abençoar, lembra-te da tua serva. Vamos parar aí um pouquinho. 2 coisas que eu vejo que Abigail fez e que a gente precisa aprender. Ela se preparou para o conflito. Ela não fugiu. Quando ela ouviu o relato do seu servo, ela tinha essa escolha. Ela podia fugir e deixar Nabal lidar com um problema que ele mesmo causou. Ela decidiu resolver o conflito. Por mais que às vezes a gente se encontre em situações injustas que nós não merecemos, nós não devemos fugir. Não fuja. Nós devemos resolver esses conflitos. E ela agiu de 2 formas. Ela teve todo aquele preparo natural. Ela mais que depressa já assou lá as ovelhas, pegou bolo, pegou vinho, pegou pão. Mas ela também teve um preparo espiritual. E eu coloquei algumas coisas que eu acho que Deus ministrou no coração de Abigail.
Talvez enquanto Abigail assava o bolo, enquanto Abigail assava, temperava a ovelha, o cordeiro, ela questionava Deus, e agora? Porque ela sabia quem era Davi. A fama de Davi correu por todo o território de Israel. Ela sabia que Davi era homem de guerra e que ele estava furioso. Ela já sabia que ele estava vindo para matar. E às vezes a gente se deparando com uma situação assim, vem o desespero, bate o medo. E ela começou a conversar com Deus, e eu senti Deus falando para ela: eu conheço Davi, eu conheço esse homem que está vindo vingar o nome dele. Eu escolhi esse homem, ele é um homem segundo o meu coração. Ele é aquele que me adora e que o louvor dele chega até mim. Ele é um homem que o meu espírito está sobre ele. Ele é aquele homem que eu escolhi e ungi para ser rei de Israel. É porque Davi também está passando por muitas situações injustas. É que Davi, embora tenha sido ungido rei, ainda menino, começou talvez a ter um deslumbre do cumprimento da promessa quando ele venceu Golias, quando ele se casou com a filha do rei, quando estava tudo bem e ele era líder do exército. Mas aí Davi teve que lidar com a inveja de Saul. E aí Davi, hoje ele deve olhar para a vida dele, para a situação que ele está vivendo, e deve parecer impossível da minha palavra se cumprir. Mas esse daí é meu filho. Por mais que ele esteja se escondendo de caverna em caverna para fugir de Saul, ele continua confiando em mim. Ele não se rebelou contra mim. Em Salmos nós lemos várias canções que Davi falava: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Por mais que Davi, Abigail, esteja também vivendo uma situação injusta, um momento adverso ali, uma situação difícil na vida dele, ele não me abandonou. Lembra, Abigail, faz meu servo se lembrar de quem ele é, daquilo que eu fiz por ele, daquilo que eu tenho para ele. E aí eu me lembrei de um versículo que está lá em Mateus, palavras de Jesus: amem os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, evangelho é para ser vivido. O evangelho não é só para ser lido, não é só uma poesia. Palavra de Jesus, eu anotei aqui, se você quiser anotar. Mateus 5,44. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Não foi o que Abigail fez? Quando Abigail começa a conversar com Davi, ela não fala nada sobre ela. Ela não chega para Davi e fala: meu Senhor, como é que você pode querer fazer esse mal contra a minha vida? Eu não te fiz nada, é injusto. Ela não fez isso. Ela não chorou as mágoas dela sobre aquele que até então era o seu inimigo, era aquele que estava vindo contra ela para causar dano a ela e a sua família. Não, ela chega para ele pedindo perdão. Me perdoa porque eu não vi os seus servos. E depois ela profetiza sobre a vida de Davi. Ela profetiza sobre o seu inimigo. Ela profetiza que Deus vai destruir todos os inimigos de Davi. Ela profetiza que Deus vai estabelecer o reinado de Davi sobre Israel. Ela ama o seu inimigo. Ela profetiza e abençoa aquele que a está perseguindo. E eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas se você continuar lendo, Davi vira para ela e fala que ela é uma mulher bendita, que ela é uma mulher sábia. Davi vira para ela e fala: você salvou toda a sua família, porque eu estava indo e não ia sobrar ninguém do sexo masculino. Eu ia matar todos os homens, inclusive os meninos, inclusive as crianças.
Davi estava vindo para vingar. Era por causa de carne? Vocês acham que era por causa de carne? Era porque Nabal não deu a comida que ele pediu? Nabal debochou de Davi. Nabal sabia quem era Davi. Todo o povo de Israel conhecia a fama de Davi. Nabal debochou, Nabal desrespeitou. O problema de Davi não era a comida em si. Davi estava perdido aqui, estava. Porque às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente se perde. A gente se esquece daquela palavra que Deus ministrou no nosso coração anos atrás. Sabe aquele dia que você estava aqui na igreja, naquele culto, que o seu coração se aqueceu e Deus liberou uma palavra sobre a sua vida? E você olha hoje e nada aconteceu e parece que vai ser impossível de acontecer? Davi estava mais ou menos assim, esqueceu. Estava lá no passado. Quando Samuel chamou, ele estava cuidando das ovelhas, chamou, derramou o azeite. E aí a gente esquece. E aí a gente age de forma nécia. Abigail lembrou de Davi quem ele era. Abigail lembrou de Davi a promessa de Deus sobre a vida dele. Abigail profetizou sobre a vida de Davi. Nós precisamos receber de Deus essa graça, gente. E isso aqui, é sobrenatural de Deus. Cumprir o que Jesus nos ordena em Mateus 5, verso 44. De amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É sobrenatural de Deus. É Deus trabalhando no nosso coração. Porque naturalmente falando, o ser humano nenhum consegue fazer isso. Você pode até não querer o mal, mas você não abre a sua boca para abençoar aquele que te faz mal, se não for pelo poder sobrenatural de Deus agindo sobre nós. Abigail se encheu do Espírito Santo. Eu imagino essa mulher assando o bolo e orando. E pedindo graça de Deus, para que Deus desse a ela sabedoria e graça diante de Davi. Para que Deus colocasse na boca dela as palavras certas, que iam tocar no coração de Davi. E aí a gente vai lendo mais para frente, quando você chegar em casa, lê esse capítulo 25. Um encontro, um conflito que a princípio era para ser desastroso, era para acabar com a família de Nabal, com todos os homens, com todo o povo que servia a Nabal. Desse encontro. Vamos pôr que foi 10 dias, 2 semanas depois desse encontro, Abigail se tornava ali esposa de Davi. Nabal morre, ninguém precisou matar Nabal, Deus assumiu, Davi não precisou sujar as suas mãos. E uma situação injusta, uma circunstância que Abigail não merecia, mas que ela não fugiu, que ela enfrentou, que ela resolveu solucionar, aproximou Abigail de Davi. Aquele que antes era o seu inimigo, se tornou o seu marido. Abigail morou no palácio de Israel. Abigail foi esposa do rei. Talvez essa situação injusta que você esteja passando, que não foi criada por você, essa situação difícil, essa afronta que vem de forma injusta, para você resolver, para você solucionar, talvez seja aquilo que vai mais te aproximar ao seu destino. Quem sabe? A Bíblia não conta, tá, gente? Agora sou eu que estou conjecturando aqui. Quem sabe Abigail, quando moça, antes de conhecer Nabal, antes de se casar, Deus já tinha falado com ela como que seria, que ela seria uma mulher muito influente. Não sei. E aí ela se vê casada com Nabal, um homem louco. E talvez aquele sonho tenha ficado tão distante. Aí veio um problema, veio uma situação injusta, veio
um desastre para ela tentar evitar, uma situação para ela tentar resolver. E aquilo foi o que Deus usou para cumprir algo na vida dela. Não fuja de conflitos. Não queira criá-los também. Não seja como Nabal. Mas se você hoje se encontra numa situação como Abigail se encontrou, não fuja do conflito. Faça como Abigail fez. Busque graça e sabedoria de Deus para agir no natural, cheia do poder sobrenatural de Deus, com graça de Deus. Não fuja dos seus inimigos, não confronte os seus inimigos. Pergunte para Deus como é o coração de Deus em relação àquele que está te perseguindo. Pergunte para Deus como é que Deus olha para aquela pessoa que tem te feito mal. Comece a amar aquele que te faz mal. Comece a orar e profetizar sobre aquele que tem te perseguido e te causado dano. Peça para o Senhor, fala: Senhor, me mostra o teu coração em relação a essa pessoa. Use a minha boca para abençoar essa pessoa. Eu não quero pagar o mal com o mal. Eu quero fazer o que Jesus falou para eu fazer. Eu quero amar os meus inimigos. Eu quero abençoar, profetizar, orar por aqueles que me perseguem. Uma mulher com uma palavra profética desarmou 400 homens de guerra. Você pode repetir isso? Uma mulher com uma palavra profética desarmou 400 homens de guerra. Isso é poder de Deus na nossa vida. Você não precisa de um exército armado do seu lado. Você precisa da palavra profética de Deus saindo dos seus lábios. Amém?